Saúdo a todos os irmãos, a todas as irmãs, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dou graças a Deus por mais uma vez estarmos juntos, examinando as Escrituras na direção do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, para juntos compreendermos a palavra de Deus, a sua santa e bendita vontade. Nós vamos hoje meditar a respeito da santidade e carnalidade. Santo e carnal. O que é ser carnal? Ser carnal é fazer toda a vontade que o nosso corpo físico deseja. Fazer tudo que a nossa carne tem prazer. E espiritualidade, é fazer o que o Espírito de Deus que está em nós deseja que façamos. Então, se você fortalece a sua carne, você cada vez vai estar mais forte na carne e, em consequência, fazendo mais a vontade da carne e deixando de fazer a vontade de Deus, a vontade do Espírito Santo. Ao contrário, se você faz a vontade do Espírito Santo e se fortalece fazendo a vontade do Espírito Santo, ou seja, se aplica a sua vida, o seu pensamento, seus atos e palavras em fazer a vontade do Espírito de Deus que está na tua vida, que está no teu corpo, está em teu ser, a tua carne perde força, enfraquece. Você continua tendo alguma vontade carnal, seja ser humano, não tem jeito, enquanto estamos nesse tabernáculo vamos ter este desejo carnal, mas você não se deixa mais dominar por esse desejo carnal. Então você vence vícios, você vence as tentações, você vence a mentira, você não se entrega mais a essa carnalidade. Então é isso que nós temos que entender. Se nós... tem gente que fala assim, eu estou fraco, me ajuda. Não tem jeito de ajudar a pessoa. O que a gente pode fazer é orar. Como que você vai se colocar na vida da pessoa para fazer com que ela tenha uma vida espiritual? É ela que tem que decidir o que ela quer fazer da vida dela. Então nós vemos aqui em 1 Coríntios capítulo 3, que diz assim, do versículo 1 em diante. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Veja bem, a igreja de Corinto era uma igreja exemplar, no sentido dos dons espirituais. Era uma igreja que tinha todos os dons praticamente. E, no entanto, o apóstolo Paulo repreendeu aqueles irmãos. Vocês são carnais ainda, vocês estão cheios do Espírito aí, mas não fazem a vontade do Espírito. São usados por Deus para profetizar, falar línguas estranhas, visões e tudo mais, mas ainda continuam dando lugar à carnalidade. Vocês são crianças, vocês precisam crescer na fé. Porque até aquela pessoa que aceita Jesus, que quer servir a Deus e que realmente quer ser salvo, ainda não aprendeu, se não foi ensinada, não aprendeu a deixar de dar lugar à carnalidade. Vê as pessoas mais antigas fazendo brincadeiras, enfim, tirando assim, com a cara de um, do outro, falando mal de um irmão, de outro, né? E julgando um e outro. E os mais novos, isso aí acho que pode, porque o irmão aí há tantos anos está na obra e fazendo tudo isso, não tem problema, né? Tem sim. Não vai atrás dessas pessoas, não. Isso é carnalidade. Porque isso é coisa da carne, não é coisa do Espírito. E como que eu vou saber o que é da carne e o que é do Espírito? Aqui ele já disse aqui, ele já começou a adiantar aqui, ó. Entre vós tem inveja. Inveja é uma coisa carnal. Inveja é uma coisa carnal. Tem gente que fala que o diabo era um anjo no céu e teve inveja de Deus. Como um anjo não é carne, como que um anjo vai ter inveja? Você vê o nível de ignorância das pessoas quanto à palavra de Deus. Contendas, dissensões, fazendo tudo isso, vocês são carnais. Então, vocês não podem mais andar segundo os homens, mas segundo Deus. Um diz eu sou de Paulo, o outro de Apolo. Vocês não são carnais fazendo isso? Hoje em dia diz, eu sou daquela igreja lá. Outro fala, eu sou daquela lá.
Mas nós todos somos cristãos, não somos de igreja. Você não é de igreja, você é igreja. Você não pertence a nenhuma denominação, a não ser que você queira. Não, eu não pertenço a Jesus, eu não sou cristão, eu sou da igreja tal. Aí tudo bem, se você quiser seguir esse caminho, você siga. Mas se você é cristão, você pertence a Jesus Cristo. Você não pertence a denominação nenhuma. Qual denominação Jesus Cristo deixou na terra? Só o nome dele, Jesus Cristo. Então você é dele? Então você é de Jesus. Você não pertence à denominação. Ah, mas aquele irmão lá não crê, ele crê diferente de mim. E o que tem isso? Ele não está procurando servir o mesmo Deus que você? Você não está procurando servir o único e verdadeiro Deus? Eu também, o outro também, o outro também. O que nos separa do amor de Cristo? Os ministérios, os nomes, os títulos, os pastores. É isso que separa. Então aqui Paulo continua aconselhando. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Nenhuma igreja vai te dar crescimento, nenhum pastor, ninguém vai te dar crescimento. Só o Espírito Santo de Deus. Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é o Espírito Santo. Então aqui diz aqui, Deus, o Espírito Santo é quem dá o crescimento. Pelo que o que planta... nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. E nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus. E nós somos aqui, veja bem, que os homens, no capítulo 4, versículo 1, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Aí você é um ministro de Cristo, você, meu irmão, minha irmã, é ministro, são ministros de Cristo. A pessoa olha para você, vê uma pessoa que não tem inveja, não tem idolatria, está confiado plenamente em Deus, busca em Deus todas as coisas, ensina o Evangelho, ensina a pessoa a servir a Jesus, não a pessoa a servir igreja. Você é ministro de Cristo? Além disso, requer-se no dispenseiro que cada um se ache fiel. Fiel a quem? Fiel àquele que o chamou. Deus, Jesus Cristo. Você é fiel a Jesus Cristo ou fiel a um homem, a uma denominação, a um título aí qualquer? Nós temos que ser fiéis a Deus. Mas então eu quero ser fiel a Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero só praticar as obras do Espírito, não quero praticar as obras da carne. E como que eu vou saber? Veja em Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. As obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então a pessoa fala, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, eu não sou homicida. Você não é homicida? Aquele que fala mal do irmão é homicida. Então precisa tomar cuidado, conhecer primeiro o que Deus quer da gente e o que Deus considera pecado, o que ofende a Deus. Agora, se nós seguirmos as obras do Espírito, os frutos do Espírito, é o capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não tem lei, não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias e tudo mais. Isso é ser santo ou ser carnal. Viver em santidade ou em carnalidade. Então Deus está exigindo de você tomar uma posição, tomar uma decisão. O que você quer? Viver servindo a Deus e receber o prêmio, o galardão pela sua fidelidade, por você estar fazendo tudo o que agrada a Deus? Ou você quer viver carnalmente e fazer toda a vontade da tua carne, querer ser mais que os outros, desprezar as outras pessoas, não dar ouvidos aos conselhos que recebe através dos servos de Deus para que você seja santificado? Você pode fazer isso também. Você pode servir um homem, você pode servir uma denominação, você pode servir um ministério,
mas o mais importante é servir a Deus. Quem serve a Deus está acima de todas essas coisas. Que isso tudo é carnal, terreno. Isso tudo vai ser destruído. Só Jesus Cristo tem poder para te salvar, para te abençoar. Ele não precisa de ajuda também. Não, eu preciso fazer isso, senão Jesus Cristo não me salva. Não. Jesus Cristo já te comprou, pagou o preço da tua salvação com o sangue dele. O que é mais poderoso que o sangue de Cristo? Você deixar de trabalhar num dia, deixar de comer alguma comida, você pertencer àquela denominação ou àquela outra denominação, isso é mais poderoso que o sangue de Jesus? Não. E no nosso conhecimento, nós nada sabemos. Tudo que recebemos de Deus é isso que conhecemos. Se Ele não nos dá, Ele nos dá o respirar, Ele nos dá o caminhar, Ele nos dá tudo. Nele vivemos e nos movemos, diz a palavra. Até o ímpio vive e se move em Deus, porque tudo é Deus. Deus preenche os céus e a terra. E a pessoa vive em Deus, por Deus, pela misericórdia de Deus, e diz que não crê em Deus, ou diz que é de Deus e faz tudo o contrário que Deus mandou fazer. Então, irmãos, está na hora de despertar. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e você que já serve a Deus, que tem Deus no coração e que faz tudo conforme a vontade dele, continue assim. Você será criticado, será apontado como desviado e vão falar mal de você, mas você conhece quem te salva. Você sabe que quem te salva, quem tem te dado vida e salvação, é aquele que está te olhando todo dia, toda noite, em todos os momentos, e ouve as tuas orações e responde. Nesse nós confiamos. Não importa o que o mundo diga, não importa as perseguições que passemos, porque o próprio Senhor já nos alertou. Perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Então, se fizeram isso comigo, farão com vocês também. Então nós não achamos coisa estranha sermos perseguidos. Esses dias até vou dar um testemunho para os irmãos, eu até orei ao Senhor: Senhor, tudo que eu faço, tudo que eu vou fazer, tudo que eu busco, tudo que eu quero é com tanta dificuldade, com tanta luta. Eu vejo pessoas aí querendo uma coisa, já acontece lá na hora e tal, e eu falo, puxa, e eu fiquei orando, estava viajando e conversando com Deus, orando, conversando com o Senhor, eu estava sozinho no carro e conversando com Ele: Senhor, mas tudo que eu faço é com tanta dificuldade, né? Por que isso? O Senhor me perdoa falar assim, é um desabafo, o Senhor me conhece meu coração, não estou com raiva, nada, mas é que tanta luta, né? E passou. Chegou, no dia seguinte o irmão me manda, ninguém, só Deus sabe o que eu falei com ele, estou contando para vocês agora. No dia seguinte o irmão me manda uma mensagem, um quadradinho lá com uma mensagem desses que tem na internet. Foi difícil para todos os nossos irmãos do passado, por que para nós vai ser fácil? Deus respondeu minha oração. Oh, glória! Então, foi difícil para todos os nossos irmãos do passado. Por que eu quero que para mim seja mais fácil? Não vai. A luta é a mesma. Nós lutamos contra o mesmo inimigo, mas Deus já venceu ele por nós. Jesus Cristo já venceu ele por nós. Permaneçamos fiéis e a vitória virá. No momento certo, na hora certa, do jeito certo, a vitória virá. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e que nunca você deixe de crer em Deus, nunca volte atrás. Permaneça firme neste caminho até o fim. Na frente temos o nosso Salvador, nosso general, que nos guia e conduz para a vida eterna. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém, amém.